aconteceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Boa noite a todos que estão presentes, a você que me assiste através dessa live. Nessa noite nós queremos desejar a você que o Senhor esteja de fato se fazendo presente na sua residência, aí onde você está. Talvez você esteja assistindo o seu trabalho. Aos irmãos que aqui estão, nós nos alegramos em ver novamente o rosto dos irmãos compartilhando desse momento, adorando e louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Então vamos aproveitar essa noite, vamos falar com Deus, vamos entregar o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Eu
convido você a fechar seus olhos, aí onde você está, se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus nessa noite. Pai bendito, nós te bendicemos, nós te adoramos, nós louvamos e engrandecendo o teu santo nome. Nós sabemos, ó Pai, da tua misericórdia e que ela se renovou mais uma vez por nossas vidas. E assim, pela tua misericórdia, o Senhor nos permitiu estar aqui. Nós agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nós agradecemos, ó Pai, pelo teu perdão em nossas vidas. Agradecemos, Senhor Deus, pelo teu amor que se faz presente em nosso meio, ó Pai. Agradecemos pelas bênçãos da semana e te pedimos que o Senhor continue conosco, ó Pai, no começo dessa nova semana, nos ajudando, nos abençoando, nos livrando, ó Pai, e nos surpreendendo. Pois nós te oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino
misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Damos os amados irmãos que estão presentes a ficar de pé. Seu sangue, tua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, tua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou.
Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Essa vai para matar o saudade, hein, Josa? Essa lá no tempo do nosso evangelismo, campo, onde a gente saía cantando essa música que tinha um tom. Antônio Assis vai lembrar dela quando eu começar a cantá-la. Continuemos de pé. E nesse momento vamos trazer os dízimos e oferta no altar do Senhor, certo, irmão? Começa assim. Só o poder de Deus pode fazer o milagre da transformação. Só o poder de Deus pode fazer o milagre da transformação. Só o poder de Deus pode fazer um milagre da transformação. Só o poder de Deus pode fazer um milagre da transformação. Quando o homem na verdade busca Deus, há um reboliço dentro do seu coração. Nessa hora se ajoelha e implora sua alma, Deus implora sua graça e o seu perdão. Quando o homem na verdade busca Deus, há um reboliço dentro do seu coração. Nessa hora se ajoelha e chora sua alma, Deus implora sua graça e o seu perdão. Só o poder de Deus pode fazer um milagre da transformação. Só o poder de Deus pode fazer um milagre da transformação. Mesmo que em suas mãos corra o sangue de uma vida, sendo assim um homicida ou apenas um ladrão. Mesmo que seja um feiticeiro de conluio com a maldade de uma vida sem verdade ou apenas beberrão. Só o poder de Deus pode fazer um milagre da transformação. Só o poder de Deus pode fazer um milagre da transformação. Pois a verdade é só está em Jesus Cristo, não há reza nem feitiços que transformam o coração. Pois a verdade é um só e está em Jesus Cristo, não há reza nem feitiços que transformam o coração. Com as suas mãos, só o poder, bem baixinho. Só o poder. Só o poder. Vou dizer assim:
Pois a verdade é um só e está em Jesus Cristo. Não há reza nem feitiço que transforma o coração. Pois a verdade é uma só e está em Jesus Cristo. Não há reza nem feitiço que transforma o coração. Só o poder de Deus pode fazer um milagre da transformação. Só o poder de Deus pode fazer um milagre da transformação. Só o poder. Glória a Deus. Só o poder de Deus pode fazer o milagre da transformação. Poder sentar, irmãos. Nenhum poder outro, o poder da psicologia, o poder do... Nenhum poder pode ser comparado ao poder de transformação de Cristo Jesus. Cristo pega o homem lá na calçada, pega o homem nas drogas e transforma o seu coração pelo poder que foi invertido na cruz do Calvário. Então, louvado seja o nome do Senhor pela sua grandiosa obra feita por cada um de nós. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Então, vamos cantar Lugar de Junho e nós canta a outra no final, sabe? Um sonho. Essa é uma das maiores esperanças que o cristão tem, de um dia morar com Cristo lá na glória, certo? Vamos cantar essa música. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Se eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir.
dançarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Voar, sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo por sua vida, irmãos, pelo que nós temos já orado nesse período para que esse vírus venha diminuir. Nós temos visto pelos boletins, praticamente em todo o estado nós vemos uma diminuição bem considerável, ainda que nossa região é a região com mais casos ainda no estado do Rio Grande do Norte, mas nós já vemos um processo, já vemos um progresso muito grande. Louvado seja Deus que tem sustentado, tem guardado o seu povo, e aqueles que têm contraído o Covid-19, Deus tem restaurado, Deus tem estabelecido a sua saúde. E nós oremos também, irmãos, pela família do pastor Edjardes lá de Natal, que a sua filha veio a cometer suicídio, né? Então ela já havia perdido o marido durante a semana e veio a cometer suicídio. Roguemos pela vida do pastor, que é pastor na Igreja Batista Sinai. Foi ele, né? Olha aí, né? Havia essa troca, né? O pessoal havia feito essa troca, o pessoal tinha feito essa troca. Então lamentamos muito, irmãos. E a gente oremos por isso, para que Deus venha repreender. A nossa região ainda é a região que tem mais casos de suicídio do estado. O Seridó é conhecido por essa maldade, esse fenômeno desgraçado que tem assolado a nossa região. Oremos por isso. Ontem, irmãos, a nível de informações, nós tivemos uma live bastante proveitosa, onde nós terminamos a live com quase 3.000 visualizações. Teve momentos de pico de 100 pessoas nos assistindo, e sempre manteve uma meta de 44, 45, louvado seja Deus por isso. Quantas pessoas ouviram e foram impactadas naquela noite? Então vamos orar a Deus. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos pela tua misericórdia, pela tua grandeza, pelo aquilo que o Senhor tem sido em nossa vida, ó Deus, por cada irmão que está presente, por cada vida que está presente aqui nesse lugar, pela vida dos irmãos que estão adorando o Senhor, servindo o Senhor, ó Deus. Capacita, ó Deus, restaura, ó Deus, a ferida das almas que tem sido aberta, ó Deus, as dores, ó Deus, as enfermidades que estão lançadas em cada alma, ó Deus. Perdoa o pecado, ó Deus. Ajuda essas pessoas a sair desse mal, ó Deus. Que possamos ter ouvidos, ó Deus, atentos, ó Pai, para que o Senhor venha trazer paz, liberdade sobre essa casa, ó Deus. Nós te bendizemos e exaltamos em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia, ó Deus, do teu povo, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós te bendizemos, te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Poder sentar, irmãos. Nós vamos estar cantando e logo após o irmão estará trazendo a mensagem nessa noite.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafim que cobre o rosto diante a Ti, escondo o rosto pra que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença,
Tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu convido os irmãos que possam abrir suas Bíblias no livro de Mateus 6. Vou pedir que os irmãos botem um pouco aqui em cima, né, Assis? Que fica melhor, até dos irmãos visualizar melhor. Mateus 6. Eu convido o irmão Josa, depois, após essa leitura, vir aqui para orar pelo irmão Assis, que estará apresentando a palavra nessa noite. Olha para quem está do seu lado e diga assim: sejam bem-vindos. Estou feliz por ver você aqui nessa noite. Mateus 6, a partir do 25. Que diz assim: o tema é a solitude da vida. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste sustenta, porventura, não valei mais vós do que as aves? Quanto de vós, por ansioso que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Diz assim: por que andais ansiosos no vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Aí no 33, buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal, irmãos. Esse é um conselho do escritor Mateus. Vem cá, Josi, vamos orar pela vida do irmão Assis. Ele estará trazendo a palavra nessa noite. Que sua vida possa estar reservada para ouvir a voz. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque estamos na tua casa, Senhor, tendo essa oportunidade de louvar e de engrandecer o teu nome, meu Pai, que é digno de receber, ó Pai, toda a honra e todo louvor, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o seu servo Assis, para que ele, Senhor, possa estar trazendo a palavra, Senhor, e que essa mesma possa encontrar, ó Pai, lugar nos nossos corações, ó Pai, onde a qual possa fazer diferença, ó Pai, nas nossas vidas, Senhor. Nos abençoa, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz. E dizer que
É sempre bom estar na casa do Senhor, né? Então, cada domingo que estamos aqui, vimos uma cara nova, pessoas novas que vêm ao culto, né? Domingo eu estava em Nova Palmeira, então foi uma bênção lá, foi um culto de celebração de ceia, participamos da ceia ali, tinha um grupo de irmãos bem considerado na igreja, acho que 35 irmãos, mais ou menos. Eu saí no sábado, cheguei aqui na segunda noite, né, Josa? Então, vindo de lá, parei no ermo, quando cheguei lá no Ciro, lá em Dera, então saímos de lá de garoto só depois da janta. Era os feriados na segunda, e foi assim uma bênção. Então, eu quero louvar a Deus por mais esse dia poder estar aqui também, de alguma forma, contribuindo para que possamos propagar a palavra de Deus, para que juntos possamos estar tendo a comunhão, se apresentando e apresentando aquilo que Deus colocou no nosso coração, assim para ser passado para os irmãos. Irmãos, antes de tudo eu quero orar, o irmão José já orou, já foi orado na igreja, foi cantado, aqui nós louvamos ao Senhor. Então esse louvor que o irmão Ramil cantou, é um louvor muito lindo. Esse louvor nós cantávamos lá em Nova Palmeira, e sempre que está cantando esse louvor eu lembro lá de Nova Palmeira, né? E Deus, com certeza esse louvor é uma mensagem muito forte, é um louvor que alguém inspirou exatamente na palavra de Deus para escrever essa letra desse louvor, né? Mas, irmãos, deixa eu orar primeiro, não vou começar a falar, vou esquecer a oração, né? Então vamos orar, né? Senhor, ainda Deus, na tua presença, assim queremos, com nossa gratidão, Pai, apresentar nossas vidas diante do Senhor. Está pedindo, ó Deus, para que esse culto, ó Deus, continue sendo assim, ó Deus, para glorificar o teu nome. Pedimos, Pai, por cada pessoa, ó Deus, que está nos ouvindo, que está acompanhando, possa assim ser abençoado e que cada pessoa, ó Deus, possa assim glorificar a Ti. Nós pedimos, ó Deus, pela palavra que vai ser ministrada, que o Senhor possa estar assim, ó Deus, acrescentando, ó Pai, colocando aquilo que eu não consigo, Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando a cada coração. Pois assim que pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar hoje aqui sobre identidade. A identidade, todo mundo sabe o que é uma identidade, né? Então, identidade é um documento que ela traz o nome da pessoa, né? Sua data de nascimento, sua paternidade, né? E também a sua cidade de origem, seu lugar de nascimento. Então, quando alguém é encontrado que não tem um documento que o identifique, a gente ouve muito falar, a pessoa morreu como um indigente, porque aquela pessoa não tinha um documento que realmente identificasse, que pudesse saber quem ele era, de que família ele pertencia ou até mesmo de que cidade. Então, a identidade ela é importante, ela nos identifica, a gente sabe que as empresas, os colégios, os comércios, eles usam como uma identificação, uma vestimenta, né, que realmente destaca que aquele profissional ele presta serviço para aquela empresa, ou ele estuda em um colégio, em qualquer repartição, porque a identidade é algo que nos faz a diferença. Eu trabalhava numa empresa que eles tinham um certo cuidado com a farda que nós usávamos da empresa. Então, quando as pessoas saíam da empresa, eles tinham o costume de recolher aquela farda, porque eles tinham um zelo grande pela identificação da sua empresa. Poderia que pessoas usando a roupa da empresa fossem praticar algo que não fosse permitido e a empresa até receber má fama por aquele motivo. Então, depois eles começaram a liberar, nós começamos a ficar com as roupas, mas no início, enquanto eles não conheciam os seus funcionários, eles não liberavam as roupas. Quando a pessoa saía, eles recolhiam aquelas fardas, aquela roupa que nós usávamos na empresa. Mas o que eu quero falar aqui é uma identidade do cristão. É uma identidade do homem. Com que o homem se identifica? Como ele se identifica? Quem vocês falam que eu sou? Quem eu falo que você é? Então, é o que nós vamos falar aqui nesta noite. E para isso, eu quero ler uma história da Bíblia que encontra-se em 1 Reis. É uma história muito conhecida, é a história do
de Elias e os profetas de Baal. Então é uma história que todo mundo conhece, mas algo que tem muito a nos ensinar. Antes de fazer a leitura que está no capítulo 18, eu quero fazer aqui passar um panorama do que antecedeu a essa situação, para que nós venhamos entender melhor o que aconteceu aqui. Deixa eu pegar logo uma água aqui. Nós encontramos aqui no ano mais ou menos não. No século IX antes de Cristo, nós encontramos aqui esses acontecimentos. E aqui a história fala do profeta Elias. O profeta Elias, ele era contemporâneo ali do rei Acabe. E coisas aconteceram em que veio acontecer esse evento que encontra-se no capítulo 18. Vocês tenham calma que já nós vamos fazer a leitura, mas antes eu quero passar aqui um panorama para que eu possa chegar na leitura e nós temos assim um entendimento melhor do que vai acontecer. Então, os acontecimentos. No capítulo 17, nós vamos encontrar o profeta Elias, sendo assim enviado ao rei Acabe. E a mensagem que ele leva é uma mensagem de que vai haver ali uma grande seca, anos de seca. Mas por que tudo isso acontece? O rei Acabe era um rei que ele andava nos caminhos dos seus pais. O rei Acabe foi um rei que ele diz que foi pior do que os que antecederam. Ele levanta ali naquele seu reinado, principalmente ali em Samaria, o rei Acabe levanta um culto a Baal. Culto esse que tinha ali, foram 450 profetas que profetizavam em nome de Baal. Fora 400 profetas que profetizavam nos postes ídolos. E isso foi levando à ruína ali aquele povo, aquela nação considerada, conhecida e estabelecida como povo de Deus. Então, o rei Acabe, o que acontece? Casa-se com uma mulher que era pior do que ele, Jezabel. E Jezabel agora, tornando sacerdotisa de Baal, ela começa a perseguir os profetas que profetizavam em nome de Jeová. Aqueles profetas que profetizavam em nome do Senhor, ela começou a perseguir. E diante disso, começou a matar os profetas. Então, na casa do rei, tinha um homem, um servo do rei, o nome de Obadias, que agora ele começa a esconder os profetas do Senhor. Diz que ele guardou 100 profetas, diz que numa cova, nem imaginaria como seria essa cova, imaginaria uma caverna, e alimentava eles com pão e água durante um tempo, eles ali escondidos. Então Obadias, ele fez esse papel. Um homem que vivia dentro da casa do rei, ele era servo do rei, mas ele era temente ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, mas nós vemos aqui que os filhos de Israel e os profetas de Baal, eles tiveram uma convivência ali junto. Não sabemos quanto tempo, eu não entrei nesse detalhe, quanto tempo aconteceu, mas nós sabemos de 3 anos e meio de seca. Então foi um período que aquela região entrou em uma calamidade, aquela região chega ao ponto de não ter mais alimentos. Quando o profeta Elias é enviado ao rei para que possa dar essa mensagem que vai precisando de seca, o que acontece? Deus agora diz a ele: olha, afasta-se para um lugar distante, no ribeiro, e lá eu cuidarei de ti. E lá ele era alimentado através dos corvos e tomava água daquele ribeiro. Só que a seca fez com que aquele ribeiro secasse. Diante disso, Deus chega para Elias e fala mais uma vez: olha, vai a uma cidade de Sarepta, lá tem uma viúva
então ela vai te sustentar. E Elias, chegando naquela cidade, encontra aquela viúva que está ali apanhando lenhas. Para quê? Para fazer um bolo para ela e para o seu filho. E Elias pede água e pede também farinha, alimento. E ela diz: olha, tão certo como vive o Senhor, a tua serva só tem isto. Então, estou fazendo aqui um bolo para mim e para o meu filho. E depois disso aqui nós iremos morrer, porque não há mais comida. E agora ele leva uma palavra para aquela mulher confia na palavra de Elias, e ela faz o bolo e serve primeiro a ele. E diz que a partir dali não faltou pão, não faltou azeite para ela, para Elias e para o seu filho, até o tempo que Deus determinou, que estabeleceu as situações. Mas acontece quando chega no capítulo 18, nós vamos entrar aqui na lição, nós vamos ler o texto no capítulo 18, a partir do verso 20. A partir do verso 20 aqui do capítulo 18. Eu estou em 1 Crônicas, viu? Eu vou achar 1 Reis agora, né? Mas aí 1 Reis, viu? É porque eu estou aqui em Crônicas, porque a Bíblia folheou aqui e eu não olhei para a Bíblia. Então, 1 Reis, capítulo 18. A partir do verso 20. Eu vou fazer a leitura aqui, eu não vou ler tudo, é uma história conhecida. E nós vamos falar sobre essa história na continuação. Mas no verso 1 diz assim: então enviou Acabe, mensageiro, a todos os filhos de Israel, junto aos profetas. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-se em pedaço, o ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. Eu preparei o outro novilho. Vamos aqui para o verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que está em ruínas, e tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar e o nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. No verso 45, dentro em pouco os céus se encheram, não, verso 45, não, 40, disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram na mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Eu pulei as leituras aqui porque eu vou repassar fazendo essa leitura. Irmãos, então está aqui a história
pela qual eu vou trazer a lição falando dessa identidade. Nós percebemos aqui nessa leitura que faltava exatamente isso, essa identificação, faltava essa identidade, para que as pessoas pudessem olhar para aquelas pessoas, para aqueles homens que diziam assim, ser homens de Deus, e não identificar como povo de Deus. Pela sua forma de cultuar, pela sua forma de viver, pela sua forma de agirem. Precisava isso para aqueles que não eram judeus? Os profetas não precisavam, eles já tinham uma identidade. É tanto que quando Eliseu chega ao rei aqui no capítulo 18, eu vou ler o verso 1, que ele diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Depois de mais de 3 anos, partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe. Quando chega no verso... No verso 17, acontece que ele se encontra com Acabe e assim, vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Isso acaba falando com Elias. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teus pais, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiros aos Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas dos filhos que comem na mesa de Jezabel. Então, está aqui a situação que quando Elias chega agora diante do rei, que manda ele juntar esses profetas, manda juntar o povo de Israel que estava ali espalhado naquela região, tem um lugar específico para quê? Para se apresentar a ele, e realmente ele faz a pergunta que nós vamos encontrar aqui logo em seguida no verso 30 do capítulo 18. E eu quero iniciar aqui por esse versículo. Então, as lições que nós vamos trabalhar aqui é como identidade. Então, a identificação. E nós vamos aqui que, como Elias, ele trabalhou para mostrar às pessoas realmente os pontos específicos para que eles tenham uma identificação de quem realmente eles eram. E nós vamos ver aqui. Nós vimos aqui Josué, lá no capítulo 24, quando Josué diz, aquele povo, então escolhe hoje a quem sirvas. Se é os deuses dos amorreus, que serviram vossos pais. Aí ele conclui o verso dizendo assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha uma identidade, uma identificação de que o Senhor era Deus. Ele tinha uma identificação de que nada mais importava, nada poderia, então, substituir. Então, vamos ver aqui o primeiro ponto aqui. Identificando-se como um judeu, identificando-se como um profeta de Baal, ele pergunta no verso 30, diz assim, então Elias disse a todo o povo, depois que reuniu o povo, que estava ali todo mundo reunido, ele se apresenta e então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Irmãos, eu perdi o versículo aqui. É aquele versículo que eu pulei ele aqui, diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então Elias convida o povo, porque ele já implica o povo que estão ali cocheando em dois pensamentos. O povo já não sabe se realmente Deus é Deus ou se Baal é Deus. O povo não sabe a quem sirva, porque eles estão induzidos pelo poder ali do governo, pelo poder ali do rei, e tem que servir a Baal dentro dos seus planos, tem que servir a Baal da forma pela qual ele quer que o povo sirva. Ele ergue altares, ele estabiliza ali junto com a sua mulher um culto a Baal, assim tirando do povo aquele sentido de adoração, e com certeza ali as pessoas vão nascendo,
vão crescendo e vão se tornando o quê? Um adorador de Baal, esquecendo assim os princípios de Deus. E Elias agora chama a atenção, quando chega aqui no verso 30, ele começa a mostrar algo que é necessário para que as pessoas possam ter uma identidade, identificar-se como o povo de Deus. E ele começa a nos dar alguns elementos aqui a partir do verso 30. E ele começa falando o quê? Restaurar o altar do Senhor. Então, ele começa foi nessa restauração, que diz assim no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar que estava em ruína. Então, o altar do Senhor que estava em ruína, o altar que não tinha mais adoradores para servir o Senhor. Um altar que tinha um povo que estava dividido entre Deus e Baal, entre servir ofertas ao Senhor ou seguir ofertas a Baal. Então, nós precisamos realmente estar buscando essa restauração para o altar do Senhor. Então, quantas pessoas eles não estão dessa forma, não sabem a quem servem, não sabem como servir ao Senhor, não sabem os meios, não sabem os recursos, porque tem pegado aquilo que convém. Então, a igreja do Senhor, ela precisa realmente restaurar o altar. Nós olhamos aqui para as cadeiras, deveria estar cheio, né? Em meio ao período que a igreja não era aberta, a gente ouvia as pessoas, eu queria tanto que a igreja abrisse. Quando a igreja abre, tem lugares aqui. Então, falta pessoas aqui que poderiam estar aqui. Porque será que está precisando de restauração no altar? Será que não está sendo mais gostoso adorar o Senhor, estar no culto? Será que isso tem sido um sacrifício que podemos fugir dele? Não, é importante a igreja estar junto. Eu quero louvar a Deus porque nesse período, mesmo nesses tempos difíceis, mas sempre tive aqui alguns momentos, né, nessas lives. Então, é uma forma de nós estarmos também ativos de alguma forma. Porque o altar do Senhor, nós precisamos estar tendo essa identidade. Identificarmos com aquilo que o Senhor tem. E nessa restauração desse altar, Elias nos traz aqui alguns ensinamentos. Elias nos traz alguns elementos que nós precisamos para restaurar esse altar. Então, como nós temos nos identificado, ou de que maneira, para que nós possamos ir, estamos realmente servindo ao Senhor, servindo ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós vamos ver aqui, nessa segunda parte, alguns elementos para restaurar a identidade verdadeiramente daquele cristão. A identidade daquele que diz que serve ao Senhor. Pegando aqui o contexto desse povo que encontrava-se dessa forma dividido, nós vamos trazer para nossas vidas. Então, representando a identidade e apresentando os elementos da restauração. Então, nós vamos aqui representar os elementos que é nos mostrado nesse texto para que haja uma restauração. Do versículo 26 ao 29, então quem quiser ler, vai entender que os profetas de Baal, eles preparam ali aquele holocausto, eles preparam todo o cenário para oferecer aquele sacrifício. Só que Elias, ele diz o seguinte, coloca o boi, coloca a lenha, prepara. Só uma coisa que vocês não vão fazer, é colocar fogo. Então não coloca fogo. E assim aconteceu. E eles começam de manhã cedo com aquele ritual, começam talvez a cantar, a clamar. Chega meio-dia e nada acontece. E naquela situação, Elias chega para eles já com ironia. Olha, talvez vocês estão fazendo poucos. Vocês precisam se doar mais. Vocês precisam gritar, que possa que ele esteja surdo e não esteja ouvindo. Possa que ele esteja dormindo. Ou quem sabe, ele foi fazer alguma necessidade. E diz que os profetas de Baal, intensamente ali, eles estão clamando, eles começam a se mutilar a ponto de sangrarem. Mas chega o momento que é vencido o horário daquele sacrifício, daquela oferenda. Então é no momento que Elias entra. E naquele momento eles param porque não obtiveram
nenhuma resposta, porque Baal não poderia responder. Os ídolos de Baal não poderiam responder. Os postes e ídolos pela qual era representado naquela terra, porque Baal era um profeta. Baal não era Baal era um Deus que para aquele povo ele era o Deus do sol. E se ele era o Deus do sol, ele não poderia agora lançar um raio de sol e queimar aquela oferta que está oferecendo. Diz também que ele era o Deus da prosperidade, o Deus da chuva, e foi exatamente naquele período que passou 3 anos e meio sem chover, e Baal não teve como mudar essa situação. Então, não houve prosperidade, não houve chuva, não houve a resposta que foi ali identificada para que o Deus verdadeiro respondesse com fogo, então, diante daquele sacrifício. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que Baal, com seus postes ídolos, um Deus morto, um Deus oniperante, então um Deus que não opera, um Deus que não ouve. Mas nós estamos sabendo que tantas pessoas ainda estão apegados e estão servindo aos Baais dentro de igrejas. A gente ouve tanta aberração. Essa semana eu estava ouvindo lá em Nova Palmeira as pessoas fazendo um comentário acerca quantas igrejas não estão espalhadas por aí, onde tem levado as pessoas realmente a viver uma vida tão longe do plano de Deus, longe dos ensinos de Deus, uma vida longe do altar do Senhor. Então, vidas religiosas. As pessoas dizem, olha, as igrejas grandes, as pessoas vão para o culto, apenas está ali. Se tiver algo importante no culto que vem trazer movimento, as pessoas dizem, foi uma bênção. Mas as pessoas não têm então, uma vida diante do altar do Senhor. Nem todos, né? Claro que também nas igrejas pequenas acontece isso, mas nas cidades grandes, então, ser crente, ser evangélico, virou moda. E assim o altar do Senhor ele tem ficado de que formas? Sem uma identidade. Não se sabe mais quem é. Eu vi muito no grupo esses dias, então as pessoas defendendo a questão da base batista, da história batista, né? Então os batistas têm uma história que foi firmada conhecido como rastro de sangue, né? Então uma história que tem uma base, e a base é a Bíblia. Então nós precisamos o que? Levar adiante. Eu não admiro alguém colocar o nome Igreja Batista, isso aqui, não. Se você é um batista, você precisa ser um batista pela sua identificação, não pelo nome que tem. Pode ter igrejas com o nome Igreja Batista, mas ela deixa de ser uma batista quando ela perde a sua identidade nas bases bíblicas. Então vamos aqui. Então a restauração. E nessa restauração ele começa logo aqui no verso 32, no verso 31, diz o seguinte: para ele restaurar o altar, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Quando Elias ele vai restaurar o templo, aliás, quando ele vai restaurar ali o altar, ele começa logo. Primeiro já descartou ali os profetas de Baal. Disse, agora vamos cuidar do nosso. E ele diz, pega 12 pedras e coloca aqui no altar. Essas 12 pedras eram importantes, porque as pessoas já haviam esquecido daquelas 12 pedras que foram escolhidas, representando as 12 tribos de Israel. Que foi quem? Foi as pessoas que receberam os princípios de Deus para assim passar para as nações. Mesmo aquelas 12 tribos, elas estando separadas, divididas, mas elas tinham ali os oráculos do Senhor. Essas 12 tribos, elas tinham ali os ensinamentos que vinham com base naquilo que o Senhor passou, para que o seu povo te servisse, para que ele pudesse agir e assim estar grato com o povo, para que o povo pudesse caminhar com o Senhor. Então, essas 12 pedras. Então, é o primeiro elemento que ele usa para restaurar o altar, para que assim as pessoas possam identificar se realmente eles estavam servindo a Deus ou a Baal. Aí, para nós, como igreja hoje, qual é o primeiro elemento que nós precisamos para sabermos se nós nos identificamos realmente como um cristão?
a Bíblia trata não só de 12 pedras, mas de 12 apóstolos, pela qual foi entregue a eles o quê? A palavra. Então, nós crescemos lendo a Bíblia, vivendo o que? O ensinamento apostólico. Então, igreja apostólica, uma igreja fundamentada no ensinamento dos apóstolos. Então, os apóstolos, eles receberam a palavra do Senhor, eles receberam os ensinamentos. E aqui é a primeira base para que um homem ou uma mulher, ele tome a decisão de dizer assim, eu quero ser um cristão. E através dele começa a se identificar. Pelo menos comigo foi assim. Eu comecei a me identificar que realmente precisava ser um cristão quando eu comecei a ler a palavra, ler os evangelhos, ler as histórias pela qual vem através dos apóstolos de Jesus e do seu povo, dos seus ensinamentos. Então nós vimos aqui a primeiro elemento. Essas 12 pedras que ela traz, os fundamentos pela qual nós precisamos aprender. Para nós hoje, está os apóstolos. Então os 12 apóstolos nos ensinam. Segundo está no versículo 32. No versículo 32 diz assim, com aquelas pedras edificou o altar, e o nome do Senhor depois fez um... Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. E é interessante essa outra palavra aqui, ele coloca as pedras, e agora ele faz o quê? Faz um rego ao redor desse altar. O que seria esse rego? O que nós poderíamos imaginar? O que é esse rego? Nós conhecemos aqui como uma vala, né? Não sei que palavra poderia usar tanto para isso, uma vala. Mas para que serve uma vala? Você já imaginou? Está o altar aqui erguido, e Elias e ali coloca. Se eu falar Eliseus, irmão, é porque eu confundo muito Elias e Eliseu. Elias colocar água ali, e essa água ela ia se espalhar. E precisava que ficasse aquela água. Então, esse rego, ele serviu exatamente para que pudesse ter uma divisão. E essa divisão seria para quê? Para que as pessoas pudessem focar, para que as pessoas pudessem ali contemplar, realmente ter um alvo que era ali a glória do Senhor. Aquilo que era oferecido ao Senhor. Esse rego, ele representa para nós também uma separação. A separação do profano com o santo. Representa isso para nós. Nós não podemos viver uma vida cristã mergulhado no profano, mergulhado no pecado. Tem pessoas que dizem assim, um pé na igreja, como é que é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e o outro no mundo. Então ele quer viver se servindo do santo e do profano. Então esse rego é essa separação. Aí logo após esse rego aqui, nós vemos que vem outro elemento que é interessante. Então o rego, limite, separação, alvo. Esse rego vai fazer com que nós possamos contemplar realmente aquele lugar onde nós não podemos mudar. O apóstolo Paulo disse, nós devemos seguir diretamente para o alvo do consumador da nossa fé. Então nós não podemos desviar. Aquele rego ele serve exatamente para isso, para ter um local, ter um alvo. Então, focar em um ponto onde eles iam contemplar a bênção de Deus. No verso 33, nós vemos ali que agora, então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre o altar a lenha. Então nós vimos aqui, Eliseu primeiro, ele prepara as pedras, representando ali os ensinamentos do Senhor, representando ali os ensinamentos que foram entregues às 12 tribos, para nós entregue aos apóstolos. Eliseu agora ele também mostra ali aquele rego que é preciso ter essa separação, é preciso haver essa divisão, mas agora ele apresenta também um sacrifício. Então, um animal que foi imolado, um animal que foi colocado no altar, esse animal que eles têm que ter em mente, que aquele animal era uma forma dele estar adorando a Deus, oferecendo a Deus, apresentando a Deus as suas falhas, e através desse animal, Deus recebia as suas ofertas. E para nós hoje, nós temos o quê? Contemplar o sacrifício de Cristo. Então, para nós nos identificarmos como cristão, para nós nos identificarmos realmente como um crente, nós temos que contemplar unicamente o sacrifício de Cristo. Agora, para isso, nós precisamos de quê? A nossa base
de ensinamentos apostólicos, o que está aqui na Bíblia. Nós precisamos o quê? Nos separar do profano. Todos nós aqui que aceitamos a Cristo, nós tivemos que tirar algo profano da nossa vida. Nós tivemos que tirar isso. Agora nós precisamos o quê? Contemplar o sacrifício de Cristo. E isso vai nos identificar realmente como um cristão, vai nos dar a identidade de alguém olhar para nós e dizer, rapaz, aquele camarada é crente. Isso não quer dizer que eu não vou errar, que você não vai errar, é impossível. Mas nós precisamos procurar não nos viver no profano, mas viver assim dentro do plano de Deus. Vamos ver aqui, dentro desse ponto, desse holocausto, o sacrifício, Jesus, ele fez isso. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 10:2, Jesus, porém, tendo oferecido-se o único sacrifício para sempre. Então, Jesus, ele ofereceu-se em sacrifício para que nós possamos, através de contemplando esse sacrifício, recebermos assim perdão dos nossos pecados, recebermos assim a eternidade. Então, por isso que é necessário que nós tenhamos esses elementos. Se olhar para a nossa identidade, nós vamos saber a data que nascemos, nós vamos saber o nome de nossos pais, a minha cidade de origem, então nós vamos saber o dia que vamos morrer. Mas nós confiamos nisso. Da mesma forma, nós temos que olhar, vamos imaginar uma identidade cristã. Realmente eu tenho me separado do profano? Realmente eu tenho contemplado só o Senhor? Eu estou dividido entre o Senhor e Baal. Quantas pessoas dizem que servem ao Senhor, mas eles estão divididos entre o Senhor e Baal? É o Senhor e mais A, é o Senhor e B. Não há lugar, Deus não divide a glória dele com ninguém. A minha honra e a minha glória não dareis a outro. Então, essa é a palavra que está lá em Isaías. Ainda aqui, irmão, nós vamos ver no versículo 34, quando Elias apresenta mais outro elemento. E disse, enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Então nós vimos aqui algo também que é importante. Diz que ele mandou encher 4 cântaros e derramasse 4 cântaros de água e derramar sobre a lenha. Esses 4 cântaros, para ele, seriam vasilhas que ele ia ali, naquele sacrifício, naquele ritual, então colocar naquele holocausto. Mas para nós, os 4 cântaros, está aqui, os 4 evangelhos. Então são os cântaros que eles estão cheios de águas vivas, de palavras que vêm nos trazer edificação, que vem garantir que o nosso sacrifício, podemos contemplar o sacrifício e assim ser salvo por ele. Então o evangelho, a água, a palavra de Deus, o próprio Jesus fala para Pedro que nós fomos lavados pela água, né? Então lavado pela palavra. Então isso aqui é algo que nós não podemos deixar de contemplar para sabermos se realmente temos a identidade de um cristão. Então, buscar os 4 evangelhos que nos traz esperança, o evangelho que transforma, o evangelho que faz com que pessoas incrédulas passem a crer, pessoas sem esperança começam a criar esperança, pessoas que têm a vida sabendo que nada pode fazer, mas entregam um Deus que pode todas as coisas. Então, esses cântaros, os 4 evangelhos que traz fortalecimento, que fez com que aquele sacrifício fosse ainda mais admirado do que se não tivesse colocado aquela água. Por quê? O propósito do sacrifício era descer fogo do céu. E agora, água, ao redor daquele altar havia água, estava tudo molhado. Da mesma forma, né? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que ela é até loucura. Então a palavra de Deus, ela é rejeitada porque parece realmente ser loucura, mas é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos dá segurança, é a palavra de Deus que transforma. É por isso que em alguns países não é permitido então, o evangelho, porque o evangelho ele diz que é como uma espada de 2 gumes. Então ele penetra
até o íntimo do coração. Ele penetra e ele sai fazendo efeitos. Então, nós vimos aqui 4 elementos. Nós vimos aqui o primeiro elemento, as pedras, as 12 pedras que representam o ensinamento apostólico para a nossa vida. Nós vimos aqui também esse rego, que ele vai fazer a divisão, para que nós possamos contemplar, ter um alvo, para que nós possamos realmente olhar para o sacrifício do Senhor, que é o terceiro elemento. Nós vimos também aqui esses cântaros, que são o Evangelho, que é o que nos diz que a Bíblia, o Evangelho, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. É por isso que nós estamos falando aqui, que o Evangelho é isso que transforma. São esses cântaros que fazem a diferença. Então aqui, né, ainda no verso 36 ao 39, nós vamos ver o resultado de tudo isso aqui. Deus se apresenta e é glorificado. Então, entre o verso 36, eu quero fazer essa leitura, ao 39, diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, aqui nós vimos o resultado. Deus respondeu, porque a palavra de Deus, ela nunca é negada quando o homem está diante do Senhor, mas dentro dos princípios do Senhor. Não podemos servir ao Senhor dividido. Nós temos que ter definição, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer, realmente, esse aqui é um servo de Deus. Para que as pessoas possam olhar para nós e nos identificar. Então, como um cristão, nós precisamos ter como base na nossa vida a palavra de Deus, os ensinamentos que estão na palavra de Deus. Para que nós possamos ter uma identidade como um cristão, nós temos que contemplar o sacrifício do Senhor. Para nós termos uma identidade como cristão, nós precisamos realmente crer naquilo que o Senhor tem para nos dar. Então, irmãos, quando estamos fundamentados nos ensinos apostólicos e o nosso alvo é o sacrifício de Jesus por nós, temos uma identidade. Qual é a nossa identidade agora? Depois que nós somos um cristão, depois que nós reconhecemos ao Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, depois que nós entendemos que somos pecadores, nos arrependemos, nos confessamos, entregamos a vida ao Senhor. Aí nós vamos ter uma identidade, e essa identidade diz que tem um nome escrito, agora o nome eu não sei. Um nome escrito no livro da vida. Essa identidade, ela também vai ter uma paternidade, quem é Deus, e nós nos tornamos filhos de Deus. A palavra de Deus diz lá em João 1,12, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de tornar-lhes ele feitos filhos de Deus, a saber, os que crer no seu nome. Então, uma identidade, uma paternidade. Aí nós vamos ser natural do céu. Nossa naturalidade será uma eternidade com Deus para sempre. Então, eu quero louvar a Deus por esta palavra, eu quero louvar a Deus por este momento e dizer que o Senhor, Ele continua o mesmo ontem e será para sempre, perdoando, salvando e trazendo liberdade aos cativos. Eu não sei o que aconteceu com esse povo aqui, pela qual eles contemplaram todo esse cenário. Só se sabe que no momento que eles ouviram aquilo, eles caíram por terra e reconheceram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Essa foi a frase repetida. Mas segundo a história, lá na frente, esse povo ainda começaram a se desviar, porque está no coração do homem. Se o homem deixar de contemplar o Senhor, se o homem deixar de se alimentar da palavra de Deus, se o homem deixar de estar bebendo água desse cântaro, ele vai se desviar. Porque ele vai beber, ele vai se alimentar de outras fontes. Mas a fonte do Senhor é inesgotável.
E a palavra de Deus, lá em Apocalipse, se eu não estou enganado, é 22, não sei quanto, diz o seguinte: se alguém quiser beber da água da vida, venha e beba de graça. Apocalipse 22, não estou lembrado o verso. Mas beba, venha e beba de graça. Não precisa nem pagar, porque a dívida já foi paga pelo Senhor. Então, eu quero louvar a Deus e orar agradecendo. Passar aqui para o irmão Raminho, né? Então, Senhor, quero assim, ó Deus, te dar graças, meu Pai, por esta palavra. Te dar graças, Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem os recursos para que possamos, ó Pai, ser restaurado, para restaurar o nosso altar, o altar que muitas vezes, ó Pai, está em ruína, e cada um possa, Pai, edificar e olhar para dentro de si e perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que precisa ser restaurado no meu altar? Senhor, se há algo profano em nossas vidas, repreende, Senhor, que nós possamos contemplar unicamente o sacrifício do Senhor, que nós possamos, ó Deus, caminhar, que nós possamos, então, viver com essa identidade, uma identidade de cristão, servindo, crendo unicamente no Senhor, que é o único Deus, mediador entre Deus e o homem, que a palavra do Senhor diz que não há salvação em nenhum outro, que nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a continuar crendo e vivendo para o Senhor. Pois é em nome de Jesus que assim eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Vamos para os informes, irmãos, e estaremos encerrando. Só pegar aqui as datas. Irmãos, sábado nós teremos mais uma vez uma live. Aqui vai ser uma live aberta, falando também sobre a temática do suicídio, com o irmão Pascoal. Acredito que quem esteve no retiro conhece, ele é proprietário de uma escola, também é seminarista, e também trará uma palavra que nós vamos, a partir de terça-feira, colocar a lista, e você pode participar também desse momento de interação, fechando o Setembro Amarelo. E como a gente disse ontem, é um tabu muito grande falar desse assunto, é uma dificuldade muito grande. Praticamente o poder público não fala desse assunto, nós não vemos o poder divulgar tanto como se deveria. Então, dia 19, sábado, às 19h30, ele estará aqui conosco. No domingo também estará pregando à noite também. Nós teremos 2 momentos durante a semana. Você pode escolher vir no sábado ou no domingo para participar, certo, irmãos? E quinta-feira nós teremos culto de oração. E também, irmã Dilene e o Hélio, vem aqui, por favor, os dois. Vem aqui. Irmãos, eu acredito, se não falha a memória, esse é o 3º culto presencial, não o 4º. 4º culto presencial. Vem para cá para o Poli ver vocês. E praticamente, irmãos, eles estão desde o início do culto lá na recepção. E nós precisamos, irmãos, dividir essa carga para que também eles fiquem também nas cadeiras prestigiando e adorando o Senhor. É bastante cansativo, né? Você levanta, mede a pressão do corporal. Então, seria interessante, se você desejar, irmãos, se você bota já para mim, ou no grupo da igreja, ou no privado, irmãos, eu quero participar, eu quero ficar na recepção. Até uma forma de vocês estar contribuindo e ajudando também nesse trabalho, certo, irmãos? Então, e no próximo mês, se Deus quiser, nós estaremos vendo uma possibilidade de abrir mais vagas para os cursos de quinta. Voltaremos com o culto de oração. E não será, vamos ver como fazer o culto de oração da mesma forma. Não precisa dar nome, porque geralmente na quinta-feira vem menos pessoas, certo? Nós também precisaremos de pessoas para participar desse momento de interação, não é isso? Concorda comigo? Faça um sinal para o povo aí. Então, obrigado por você. Então, irmãos, sábado 19, mais uma palestra maravilhosa. E domingo, o irmão Pascoal também estará pregando juntamente
com a família dele. Nós vamos interagir durante a semana, irmãos, para ver se tem alguma possibilidade da esposa dele fazer alguma oficina com as mulheres, certo? Se der certo, eu já coloco no grupo da igreja e digo, olha, mulheres, vão se preparando aí, certo? Então, vamos ficar de pé, vamos agradecer. Obrigado, irmão Assis, numa era que as pessoas têm perdido a sua identidade. No sentido, hoje não sabe quem é mais homem, quem é mulher. Hoje as pessoas têm perdido muito essa identidade. Não, eu respeito quem escolhe ser o que quer, é de cada um. Mas hoje as pessoas têm perdido um pouco essa identidade. Então, nós precisamos, como cristão, ter as nossas identidades. Domingo passado eu falei algo desse tipo também, sobre a questão de identidade, certo? Então, diz aí para a pessoa, obrigado por essa noite você estar aqui, Gé, lá de Parelhas, né? Deus abençoe meu filho, seja bem-vindo. Está convidado, se quiser, quando sempre vier, participe conosco da adoração. Então, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, santo é o teu nome, ó Deus. Bendito seja, ó Deus, exaltado seja o teu querer sobre nossas vidas, ó Deus. Nós precisamos, ó Deus, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, mostrar, ó Deus, as nossas identidades. Nós somos conhecidos, ó Deus, pelo aquilo que nós falamos, pelo aquilo que nós pensamos, pela nossa maneira de agir, e que nessa maneira de agir, ó Deus, venha refletir a imagem de Jesus Cristo, venha refletir a imagem do Evangelho, venha refletir a imagem do sacrifício feito na cruz do Calvário. Nós bendizemos o teu nome, exaltamos a tua majestade, a tua grandeza, Deus. Nós te louvamos, exaltamos em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja convosco e que as 12 consolações do Espírito Santo nos acompanhem todos os dias da nossa vida. E o povo de Deus diz amém. Então, possamos ir em paz.